Olá, boa noite. Com alegria, mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra de Deus e hoje nós vamos meditar num texto, num versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E o versículo nos declara a seguinte verdade: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vamos falar nesta noite sobre o Evangelho é o poder de Deus em ação no mundo. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito do Evangelho de Jesus, ele declara em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então é a essência simples do Evangelho de Jesus Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdade do Evangelho. E nós lemos então nesse versículo 16 de Romanos 1, que o Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Deus teve que interferir no mundo com o seu poder. A situação do homem no pecado é uma situação crítica, terrível, e que não existe nada nesse mundo, nenhuma decisão do homem, nenhuma renúncia do homem que possa resolver esse problema do homem. Apenas a situação crítica do homem é tão difícil de ser resolvida que foi preciso que Deus viesse com o seu poder ao mundo para então libertar, salvar e trazer vida eterna ao homem. Então o Evangelho é o poder de Deus, na ação de Deus em favor do homem, na vida do homem, para trazer-lhe realmente a salvação eterna. Nós vamos destacar alguns pontos importantes, e o primeiro ponto que nós destacamos é que o Evangelho é o poder de Deus em ação aqui no mundo. A condição do homem é muito difícil, por isso Deus teve que enviar Jesus Cristo, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que ele pudesse então, com o poder da sua morte, o seu poder como Deus encarnado, poder resolver o problema do homem, o problema do pecado. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 18, ele fala o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos por Cristo, é o poder de Deus que se manifestou então no mundo. Então a mensagem da cruz é o poder de Deus, e esse poder é o Evangelho que está agindo no mundo, sendo pregado e resgatando a vida das pessoas. Nós vemos Paulo também falando em 1 Coríntios 2, 2, ele fala: olha, eu não propus pregar entre vocês
outra mensagem, mas a mensagem que eu propus no meu coração anunciar para vocês é Jesus Cristo e esse crucificado, esse pregado na cruz. Então é o poder de Deus na cruz do Calvário que veio para libertar, salvar, trazer vida ao homem. Por isso que Paulo, em Romanos 3,16, fala, né, que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então não existe realmente uma outra maneira, um outro modo, um outro meio de salvação a não ser no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus que se manifestou em Cristo ali na cruz do Calvário para salvar o homem. Em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus que traz reconciliação do homem com Deus. É outro problema, porque o homem por si mesmo, ele não quer reconciliar-se com Deus. Ele quer continuar na sua vida do jeito que ele acha que é certo, como diz a palavra de Deus, há caminho que aos homens parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. E o homem quer viver essa realidade. Ele não quer, então, voltar para Deus e ter que fazer concessões para poder seguir a Deus. E então o Evangelho é o poder de Deus que age na nossa vida para que nós possamos sentir vontade e desejo de reconciliar com Deus. Por isso que em 2 Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja o seguinte: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou, nos concedeu o Evangelho, a palavra da reconciliação para o homem com Deus. Nós lemos isto também em Romanos 5, versículo 10, que quando nós ainda éramos inimigos, Deus nos reconciliou consigo mesmo através da morte de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é o poder de Deus que traz reconciliação do homem com Deus, porque o pecado separou o homem de Deus, fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus, e através do Evangelho nós somos reconciliados com o nosso Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder resgatador de Deus. É o poder que nos resgata, é o poder que nos tira das trevas, nos tira da escravidão do pecado e então nos faz então viver em liberdade, uma vida de liberdade, uma vida livre. Jesus nos fala em Mateus 20, versículo 28, o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O Evangelho, então, é o poder de Deus resgatando os homens da escravidão do pecado, do domínio do pecado e da condenação do pecado. Jesus Cristo veio para servir, para entregar a sua vida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em Gálatas 3,13, Paulo fala o seguinte: Cristo nos resgatou
da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a lei se tornou uma maldição para nós, porque nós não podemos obedecê-la na íntegra. E a Bíblia fala que qualquer mandamento que a gente quebrar, já quebramos toda a lei. Se nós não cumprirmos, então, toda a lei na íntegra, então nós vamos ser condenados pela lei. Ela se tornou uma maldição, por isso Cristo se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a fé que nos é dada, e nós agora, por esta fé, recebemos então, quando cremos em Cristo, o Espírito Santo na nossa vida. Então, Jesus Cristo veio nos resgatar, nos dar vida. Em quarto lugar, o Evangelho é o poder libertador de Deus. Libertador. Então, o que é isto? Porque libertar de quê? A Bíblia fala, Jesus falando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele nos libertou do império das trevas, em primeiro lugar. Essa é a verdade. Jesus, quando fala sobre isso, ele diz: olha, ninguém pode invadir a casa do ladrão e saqueá-la, porque ele então está vigiando a sua casa. Mas ele diz: mas existe um mais forte do que o ladrão, e esse mais forte é o Senhor Jesus, que quando ele veio ao mundo para nos libertar então do império das trevas, e ele invade então o império das trevas e nos resgata dali, quebra as correntes da escravidão e nos dá então a libertação. Por isso que Paulo escreve em Colossenses 1,13 o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou então do diabo. Nós podemos ver aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ante aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então ele nos dá uma total libertação do império das trevas, do domínio do diabo. Jesus Cristo arrebenta com o império das trevas e quebra as correntes e nos liberta, porque o Evangelho é o poder libertador de Deus. Também Jesus nos libertou do pecado. Apocalipse 1,5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então já alcançamos em Cristo a total libertação dos nossos pecados, a libertação do diabo e também do pecado na nossa vida, porque o Evangelho é o poder libertador de Deus na nossa vida. Em quinto lugar, o Evangelho é o poder transformador de Deus. É o poder que transforma as vidas das pessoas. Nós lemos em
2 Coríntios 5:17, Paulo falando sobre isso, ele diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se torna novo quando nós somos transformados por Cristo, pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus que realmente nos transforma, nos dá nova vida, nova maneira de viver, as coisas então passam a ser diferentes na nossa vida, porque nós somos transformados quando aceitamos Cristo. Segundo Coríntios também, 3:18, nós lemos, e todos nós com o rosto descoberto, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e pelo seu Espírito. Então, o Paulo está dizendo, olha, a transformação de Cristo está sendo realizada na vida daqueles que aceitam Jesus. A Bíblia fala que Jesus está transformando, trabalhando na sua igreja de forma espiritual para que a sua igreja seja santa, para que a sua igreja seja realmente perfeita, né? Sem mancha. E é isso que ele está fazendo. Ele está transformando de glória em glória a nossa vida, a nossa imagem, fazendo com que nós possamos nos transformar na imagem de Cristo. João fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, irmãos, não sabemos o que seremos, mas uma coisa nós sabemos, que quando Cristo se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele. Um corpo novo, um espírito perfeito, então nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Em sexto lugar, o Evangelho é o poder de Deus que transforma o pecador perdido, condenado, em filho de Deus, em filho do Senhor. Então, lemos isto em João 1,12, versículo bastante conhecido, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ninguém nasce filho de Deus nesse mundo. E para ser filho de Deus é preciso crer e receber Jesus como Senhor. E o poder de Deus age em nós, pecadores, perdidos, condenados, e nos transforma então em filhos de Deus. Por isso que esse versículo fala, mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus Cristo. Então, pecador, pelo poder do Evangelho, são transformados em filhos de Deus, pecadores perdidos, afastados de Deus, caminhando para a condenação eterna, agora são transformados pelo Evangelho, que é o poder de Deus em filhos de Deus. Gálatas 4, 5 a 7, nós lemos, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus que transforma pecadores indignos em filhos de Deus, em herdeiros de Deus. Esse é o Evangelho poderoso que está
no mundo agindo, que pregamos, que anunciamos. Esse é o Evangelho poderoso de Deus. E por último, o Evangelho é o poder salvador de Deus. A salvação não é algo que o homem conquista com seus méritos, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele possa realizar, porque nada pode agradar a Deus em nós. Foi por isso que Jesus veio realmente para morrer, e a sua morte então pagou a nossa dívida e agradou a Deus, satisfez a Deus, e agora então ele é o Salvador. Nós lemos isto no versículo de Romanos 1,16, que nós lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Aquele que crê, então, é salvo por Cristo, não é será salvo. Jesus fala isso em João 5:24, quando ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O Evangelho também é o poder glorificador de Deus. A glorificação é o último ato da salvação de Deus na nossa vida. Por isso que nós lemos em 2 Tessalonicenses 1:12, Paulo falando: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo também fala em Romanos 8 que nós vamos ser glorificados juntamente com Cristo, vamos receber a glória de Deus. 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, essa é o último ato da salvação, do Evangelho poderoso de Deus nas nossas vidas. É a nossa glorificação, e nós então vamos ser semelhantes a Cristo. Concluindo, podemos dizer que Jesus pagou o preço da nossa dívida. E quando nós cremos nele, nós agora somos justificados, somos salvos, e agora nós então não devemos mais nada, e pela graça, pela misericórdia, nós alcançamos então a vida eterna. É só o poder do Evangelho que pode salvar o homem. Por isso Paulo disse: eu não sinto vergonha do Evangelho diante das perseguições, do sofrimento que eu passo por causa do Evangelho. Eu não sinto vergonha, porque é o único poder, é o único meio de salvar o homem pecador, é através do Evangelho, é através da fé em Cristo, é através da entrega ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem distinção. É preciso crer, é preciso aceitar Cristo, porque sem isto não há salvação. O Evangelho é o poder que está agindo no mundo para salvar o homem dos seus pecados. Que Deus possa nos abençoar. Amém.